Bom, então, pessoal, hoje a gente vai ter o seminário aqui da Camila. Camila é aluna de doutorado do nosso laboratório, orientada do professor Sebastião Prata Vieira. E hoje ela vai falar para a gente aí dessa linha de pesquisa que ela vem trabalhando desde o mestrado, né, Camilinha? Que são os microscópios sem lente. Então, vamos aprender um pouquinho com ela o que é isso, como funciona, né? É imperdível esse tema, maravilhoso. E todos aprenderemos muito com você, Camila. Obrigada, viu, por aceitar esse convite e fica à vontade. Muito obrigada, Lili. Eu que agradeço por esse convite maravilhoso. E estou aqui, então, para dividir com vocês o que eu tenho feito. E, em especial, também, nessa apresentação de hoje, eu quis detalhar um pouquinho mais da instrumentação, de como que ela pode funcionar, porque o intuito desse meu projeto, né, de doutorado é desenvolver uma ferramenta que a gente possa usar no laboratório. Então, eu gostaria que não só eu utilizasse esse microscópio mais para frente, né, mas também outras pessoas. Então, é interessante a gente ir detalhando pontos importantes aí para vocês que vão ser possíveis futuros usuários desse microscópio. Então, eu venho falar desse meu trabalho, né, com microscópio óptico sem lente, como uma ferramenta aqui na biofotônica. E aí, nessa apresentação, eu dividi ela da seguinte forma: a gente vai começar fazendo uma contextualização para entender como que esse tipo de instrumentação está inserido no meio da microscopia no geral. E aí eu vou pincelar algumas coisas importantes para a gente entender da fundamentação teórica e partir para explicar o funcionamento desse microscópio e também dos dois métodos de aquisição e processamento das imagens que a gente testou até então, e os resultados com dois tipos de amostras envolvendo cada um desses métodos que a gente testou. E aí, por fim, eu vou falar um pouquinho das aplicações, mais especificamente para a área de biofotônica e o que a gente está pensando em fazer. Bom, o microscópio ele é bastante comum, né, no nosso cotidiano, em especial aqui no laboratório de ótica, e ele é um equipamento que teve origem lá no século XVI, e até hoje a gente usa bastante, né, para fazer análise visual de estruturas em uma escala de milímetros até nanômetros. E os equipamentos mais tradicionais, né, os microscópios mais tradicionais, eles são equipamentos de bancada, geralmente tem sua composição baseada no uso de lentes, e ele pode ter uma variedade muito grande, tanto de tamanho como de funcionamento. Por exemplo, se a gente se esse equipamento, né, se baseia na interação ali da amostra com feixes de luz, a gente tem os microscópios ópticos, mas se a gente tem feixes de elétrons interagindo com a amostra, a gente tem os microscópios eletrônicos. E não só essa separação a gente pode fazer, mas também no modo com que a imagem é feita. Se esses feixes são transmitidos pela amostra para fazer essa imagem, a gente tem a transmissão, o modo de transmissão, né? Ou eles podem também ser refletidos pela amostra, gerando uma imagem um pouquinho diferente. Então, de acordo com para ser usada, né, o tipo de condição que a gente tem, a gente pode também ter diferença aí de técnica utilizada para melhor contraste da imagem que a gente está vendo, né? Então, a gente pode usar fluorescência, polarização ou outras técnicas. E aqui, então, a gente vai focar um pouquinho mais nos microscópios ópticos. Então, a gente vai utilizar fontes de luz para interagir com a amostra. E aí, uma típica imagem de um microscópio óptico, que, aliás, fiz com um microscópio lá do Lab Geral, um microscópio do Nikon, é essa imagem aqui. Então, essa era uma amostra que tinha vidro aqui, então ela era transparente aqui, e tinha esses elementos aqui que bloqueavam a passagem da luz. Então, fica esse claro escuro aqui, né? E aqui dá para ter ideia da escala em que essa imagem está. E aí eu testei as três objetivas que a gente tem disponíveis naquele microscópio, então comecei por essa
que tem um aumento de 4 vezes. Então, a gente tem a imagem, né, 4 vezes maior do que o tamanho da amostra original. Mas se a gente quiser ver um pouco mais de detalhes dessa imagem, a gente vai precisar mudar essa lente objetiva. E aí, com isso, a gente vai perder um pouco da área que a gente está observando. E aí, essa relação é bem fechadinha, né, nesse contexto da microscopia, principalmente dessa microscopia com lentes. Então, essa resolução, que é essa capacidade da gente ver os menores detalhes da imagem, ela vai estar relacionada com esse tamanho da área, essa área, né, que a gente está vendo da imagem toda, que a gente chama de campo de visão. Então, se a gente quer ter uma melhor resolução, ou seja, se a gente quer ampliar mais, a gente perde um pouco do campo de visão. Então, aqui eu estou usando a lente de 4 vezes, mas se eu escolher a lente de aumento de 10 vezes, eu vou fechar aqui a minha área para nesse quadradinho azul. Então, eu vou ter uma imagem com mais detalhes, né? Mas com uma área menor. E se eu escolher ainda um aumento ainda maior, por exemplo, de 40 vezes... Ai, desculpa, aqui tá errado, gente. De 40 vezes, que é o que a gente tem lá disponível, a gente tem uma área, um campo de visão, né, menor ainda. Mas a gente ganha na resolução. E isso é uma característica dessas lentes, né, que a gente usa nos microscópios mais tradicionais. E aí, essas imagens que eu mostrei para vocês, elas já são imagens digitais, porque existe uma câmera acoplada nesse microscópio e que já faz a digitalização da imagem. Mas essa categoria de microscópios digitais, ela é, na verdade, muito mais ampla. E aí a gente pode encontrar dentro dessa categoria outras configurações de microscópios, como, por exemplo, os microscópios sem lentes, que é o que a gente vai estar abordando aqui, né, nessa apresentação, né? E esses microscópios sem lentes, eles são caracterizados pela ausência de lente entre a amostra e o sensor. E aqui eu queria deixar claro, porque às vezes eu vou usar alguma outra palavra, mas o sensor de imagem, né, que eu vou me referir aqui nessa apresentação, ele é basicamente uma câmera, só que a gente tirou as lentes, então é uma câmera sem lente. Então, se em algum momento eu falar câmera, vocês entendam que a câmera é todo o dispositivo aqui que contém o sensor, que é esse mais brilhantinho aqui do meio, esse menorzinho. Então, esses microscópios sem lentes não tem, né, nada aqui entre a amostra e o sensor, e de elemento óptico, e aí a gente tem essa distância bastante característica desse tipo bastante importante, na verdade, para esse tipo de instrumentação. Então, de acordo com a escolha dessa distância entre a amostra e o sensor, a gente pode ter, por exemplo, ampliação ou não da imagem que a gente quer fazer da amostra. Então, por exemplo, a gente tem uma fonte aqui e, usualmente, essa iluminação ela vai abrindo aqui conforme a gente for se afastando da fonte. E eu coloquei esse tracinho aqui para representar o tamanho do sensor de imagem que a gente vai usar. Então, se a gente colocar o sensor bem pertinho dessa amostra, a gente consegue pegar ela inteira e até um pouquinho mais, né? E se a gente for afastando, a gente tem uma ampliação dessa imagem, só que a gente perde também na área, né, que a gente está observando, nesse campo de visão. Então, por isso, a gente escolheu essa configuração em que a distância entre a amostra e o sensor é mínima. Então, a gente tem, basicamente, uma magnificação unitária, que significa ter um aumento, né, de uma vez. Então, a gente basicamente não tem aumento. A gente faz uma imagem, né, que a nossa imagem corresponde à amostra, tem a mesma relação de tamanho, né, com a amostra. E com isso, a gente consegue aproveitar melhor o campo de visão. E aí a gente consegue observar, né, em uma imagem só, uma área bem maior do que se a gente afastasse muito mais a amostra do sensor.
E aí, dentro dessa configuração, então, de microscópio sem lentes, com a distância mínima entre a amostra e o sensor, a gente ainda tem possíveis tipos de imagens. E isso vai depender das características da iluminação que a gente está usando. E uma dessas possíveis imagens são as imagens holográficas. E essas imagens holográficas, elas vão nos fornecer uma informação mais completa da luz. E aí você pode me perguntar, mas Camila, o que é uma informação mais completa da luz? Então, a gente vai dar uma pincelada aqui em alguns conceitos importantes. Primeiro, a luz, a gente pode entender a luz como uma onda ou como uma partícula, mas nesse caso é bastante importante que a gente entenda ela como uma onda. Então, é uma onda eletromagnética, só que para facilitar, a gente vai olhar só para o campo magnético, essa ondinha azul. E aí, como que a gente descreve essa ondinha azul? Uma das possibilidades de formas da gente descrever isso é usando uma representação complexa. Então, a gente usa essa ondinha azul, o nosso campo elétrico, é igual a uma amplitude que multiplica uma exponencial de φ. Esse A, que eu chamei aqui de amplitude, ela vai caracterizar a distância do máximo aqui dessa onda até o eixo X, e a fase ela vai caracterizar a distância aqui a gente pode escolher, sei lá, o pico aqui da onda com relação ao eixo Y. Então, a gente vai conseguir caracterizar bem essa onda com essas informações, então, de amplitude e de fase. Aí ela vai estar bem explicadinha, bem caracterizada. Mas, então, quando a gente quer fazer uma imagem, a gente quer gravar uma informação de luz com nossos olhos ou com uma câmera, o que a gente grava é informação de intensidade. E essa intensidade é a informação lá da onda, só que ela passa por um módulo quadrado aqui. E aí, no fim das contas, o que a gente tem é que essa intensidade ela vai estar relacionada só com a amplitude. A fase vai estar esquecida ali. E aí, então, uma típica imagem de amplitude que eu já mostrei para vocês é o que a gente costuma ver nos microscópios. Isso também é aquelas imagens que eu fiz com o microscópio da Nikon, aí do lab. E então a gente tem essa imagem, né, esse contraste de claro e escuro, determinado aqui pela amplitude da onda. Mas tem algumas amostras, né, algumas coisas que a gente quer ver com o microscópio que não tem um contraste tão bom, como é o caso de alguns objetos, alguns elementos que são transparentes, mesmo como são as células, né? Então aqui a gente tem uma imagem de célula que mal dá para ver aqui, porque a luz passa por ela e a intensidade que passou é basicamente igual do que a intensidade que não passou por essa amostra, né? Então fica tudo quase a mesma cor. E para a gente ter um contraste melhor, a gente pode fazer uma imagem de fase. E essa imagem de fase, então, é caracterizada pela diferença aqui de fase da luz que passa pela amostra aqui, né? Então, o que carrega, porque isso acontece porque quando a gente tem, mesmo que seja um objeto transparente, a gente passa a luz por ele, o que muda, o que sente bastante essa variação de passar de um meio para o outro, é a fase. Então, se a gente conseguir, né, visualizar essa diferença de fase, a gente vai ter um contraste muito melhor na imagem. E aí, o funcionamento do nosso microscópio em específico, ele é feito por transmissão também da luz pela amostra. Então, a gente incide luz na amostra e grava uma determinada informação aqui no sensor. E aí, para entender que tipo de informação a gente está gravando, como a gente está lidando ali com ondas, né? Como eu disse para vocês que ia ser importante para a gente lidar com a luz como em forma de onda, a gente grava ali informações de difração, e essa difração, ela vai ser uma distorção na frente de onda aí, que ela vai ser evidenciada por amostras, por algum objeto que seja da ordem do comprimento de onda. Então,
como o comprimento de onda é pequeno, quanto menorzinha for a nossa amostra, mais bagunçado, vamos dizer assim, vai ficar a nossa imagem final. E uma outra informação importante, uma outra técnica, não é técnica, mas enfim, um outro ponto importante é a interferência, que vai ser nada mais do que a sobreposição de duas ondas. Então, aqui a gente está lidando com ondas luminosas, então a sobreposição de duas ondas luminosas gerando uma terceira onda. E aí essa interferência, ela vai ser bastante influenciada por algumas características da fonte. E essas características são principalmente a largura espectral da fonte. Então, se eu tenho uma fonte de luz branca, é muito diferente do que se eu tiver uma fonte de luz de uma única cor, né? Uma faixa espectral menor. E a extensão mesmo, a dimensão, né? O tamanho aí da fonte vai influenciar também nessa interferência. E a gente usa a interferência para fazer uso também da técnica de holografia. E na técnica de holografia, o que a gente tem é que cada uma dessas ondas que vão se interferir, elas carregam uma informação bastante importante. Uma delas é a onda de referência, que a gente pode considerar que é a onda que vem direto da fonte, tem a informação ali que sai da fonte mesmo, sem carregar mais nada. E uma outra ondinha que saiu lá da fonte e interagiu de alguma forma com o objeto que a gente quer ver. E ela, então, vai carregar alguma informação do objeto. E aí, então, o que a gente faz? A gente faz a gravação dessa variação aqui das intensidades de interferência. E quando a gente grava alguma informação luminosa, como eu comentei com vocês antes, o que a gente grava é a intensidade, né? Então, vamos lá. Se a gente caracterizar cada uma dessas ondas, a onda de referência, a onda do objeto, de acordo com aquela expressãozinha lá que a gente usou, com amplitude e fase, para descrever, né, cada ondinha, a gente pode escrevê-las assim, e só notem aqui que tem informação de amplitude, que é esse termo que vem multiplicando antes, e fase é o que está menorzinho aqui em cima. E aí a sobreposição delas, se a gente gravar, a gente vai gravar a informação de intensidade, que é o módulo quadrado dessa soma aqui. E aí é interessante notar que se a gente detalhar melhor essa expressão, a gente vai encontrar a informação dos valores de fase aqui dentro dessa intensidade. Então, a interferência ela é uma forma, né? Na verdade, a holografia aqui, né? É uma forma de recuperar essa informação de fase que vem do objeto, que é mais importante para a gente do que só essa que veio direto da fonte. Então, a gente consegue, de alguma forma, recuperar essa informação de fase do objeto que está guardada no padrão de intensidade. Então, a nossa missão aqui, né, ao desenvolver essa instrumentação, é conseguir encontrar de novo essa fase que foi escondida aqui pela intensidade. E também ter os valores de amplitude para caracterizar a onda bem bonitinho. Então, para explicar um pouquinho melhor como funciona, a gente geralmente usa um LED aqui para fazer a iluminação do nosso sistema, alguns filtros que vão melhorar aí as características de interferência do nosso sistema. E aí a gente então coloca a amostra bem pertinho do sensor. E aí essa distância aqui é cerca de, esse Z2 aqui, a distância entre a amostra e o sensor é cerca de 2 milímetros, e essa distância Z1 é cerca de 5 centímetros. Então, fica um sistema compacto, né? E aí a imagem que a gente obtém ali no sensor, ela tem um campo de visão bem maior do que aquelas que eu mostrei antes. Então, aqui então a gente tem uma imagem em escala da área que a gente obtém com o nosso sistema, sem lentes, e das áreas obtidas com objetivos aqui de 4, 10 e 40 vezes. Então, a gente tem um aumento significativo aqui
comparado com essas três objetivas que a gente testou. Só que esse sistema, ele tem um diferencial, né, do que a gente está acostumado com os microscópios com lentes, porque é necessário que as imagens obtidas aqui no sensor, elas passem por um processamento digital depois de serem adquiridas. E isso é fundamental para a gente ter a imagem final do nosso microscópio. Então, não é um processamento para melhorar um pouquinho, para deixar mais legal, é bastante importante mesmo. Então, as etapas assim que fundamentam, né, esse trabalho seria a construção do equipamento, né, do microscópio, que vai fazer a aquisição das imagens, que vão ser levadas como entrada para o nosso processamento digital, que vai gerar os resultados, né, as imagens finais de cada amostra que a gente quer observar. E aqui, então, antes de definir, de melhorar e deixar bem bonito a construção do equipamento, a gente resolveu testar 2 métodos. E aqui, depois vai ficar mais claro o porquê dos nomes, mas eles são chamados de multialturas e multiespectral. E aí, cada um deles vai definir uma forma diferente de fazer uma aquisição e processamento das imagens. E aí, o resultado pode se diferenciar um pouquinho, né? Mas tem algumas coisas que é essencial, né? É importante para todo o tipo de processamento que a gente vai usar. Então, o que é mais importante de tudo é que a gente consegue descrever a propagação da luz por meio do computador. Então, a gente usa um método numérico para descrever a informação do campo que a gente tem aqui, né? Então, como se a gente tivesse, em cada ponto aqui, a gente tem a informação de como estaria aquela ondinha, né, da luz, e que caracteriza o campo elétrico, e aí a gente pode saber como que isso vai ficar em um plano paralelo. Esse método a gente usa para saber justamente planos paralelos, né? Então, a gente consegue saber como ele fica a uma distância z. Aí, para isso, a gente, claro, né, precisa da informação inicial, que era o campo no plano aqui, eu coloquei em z igual a 0, né? E a gente consegue, a partir dessa informação inicial, saber, com toda a descrição que a gente tem teórica, né, para isso, a gente consegue saber como que ele vai ficar a uma determinada distância z aqui que a gente quiser propagar. E aí, para quem tiver interesse de saber, por mais curiosidade, a gente faz isso usando o transformador de Fourier, e com essa transformada de Fourier, a gente faz uma decomposição de ondas planas que vão ser propagadas aí de acordo com essa função transferência. Mas, enfim, então a gente tem como saber, né, tem como descrever esse campo, essa luz, em alguns planos diferentes. Isso é interessante. E aí a gente vai usar isso como base para os métodos que a gente vai usar aqui. Mas vamos focar um pouco, primeiramente, aqui na parte do processamento digital, que para os 2 métodos que a gente vai usar, a gente vai precisar também focalizar essa imagem, que vai ficar mais claro aqui. A gente parte dessa imagem original, né, que como a gente está usando uma informação holográfica para obter a informação de amplitude e fase, eu posso chamar ele de holograma. Então, a gente parte do holograma original, e aqui eu destaquei esses elementos menores da amostra, porque lembra que eu comentei que a difração ela é mais evidenciada para os elementos menores? Então, a gente vai ver que os elementos maiores parecem que estão tão bonitos, né? Tão bem colocadinhos ali, mas os elementos menores da imagem estão uma bagunça. Então, eu vou evidenciar eles aqui e mostrar como que eles ficam ao longo do processamento aqui dessa parte de focalização automática. Então, o que a gente faz parte de um pedacinho aqui da imagem e faz essa propagação numérica, essa propagação aí digital, em alguns planos diferentes, algumas distâncias diferentes. Então, escolhi aqui algumas distâncias, e para cada uma dessas distâncias a gente vai
calcular um parâmetro que vai definir qual dessas imagens tá mais bem focalizada, a gente pode usar esse termo, né? Apesar de não termos um foco exatamente, não termos uma lente exatamente, mas ela tá mais, tá com os elementos mais bem claros, né? Tá mais bonitinho. Então, a gente calcula para cada uma dessas distâncias esse parâmetro, e aí a distância que tiver o valor máximo desse parâmetro é a distância em que a gente deve propagar essa primeira imagem para ter essa focalização, né, vamos dizer assim. Então, a gente parte dessa imagem, faz os cálculos para chegar em uma condição melhor aqui. Então, esse é o primeiro passo que a gente faz. E aí, depois, então, a gente entra com a parte mais específica de cada um desses métodos que a gente testou, que vão definir aí as etapas a partir da aquisição de imagens, né? E o primeiro dos métodos é o método multi-alturas, porque a gente faz algumas imagens, na verdade, a gente faz 6 imagens com alturas diferentes, né, posições diferentes do sensor. Então, a gente vai distanciando esse sensor com relação à amostra e vai obtendo imagens. Então, a gente faz essa distanciação aqui num passo de 50 micrômetros, então é bem pequenininho. Eu estou exagerando aqui nessa figura, mas mesmo depois de passar, né, todas essas 6 imagens aqui, essas 6 distâncias, a gente fica ainda bem próximo da amostra. E aí a gente usa, então, um atuador aqui para fazer essa movimentação. E então um parafusinho vai empurrando aqui, vai fazendo a aquisição das imagens. E quando a gente tiver, então, todas essas 6 imagens, a gente vai ter informação de intensidade em cada uma delas, né? Porque a gente a gente gravou ali a intensidade. Então, a gente vai ter essa informação relacionada com a amplitude, mas não vai ter informação de fase tão clara. Mas essa informação de fase está lá escondida ao longo das imagens aqui, porque elas contêm essa informação de holograma, né? Elas são hologramas e contêm essa informação de fase guardada. Então, o que a gente faz é usar aquele método de propagação numérica para ir trocando e fazendo algumas etapas aqui de um plano para o outro, usando para atualizar os valores calculados as imagens, né, os valores medidos, as imagens feitas aqui nos diferentes planos, e a gente faz algumas iterações para, no fim das contas, ter uma informação que melhor descreve ali aquela aquisição em termos de aquela luz, né, que foi gravada em termos de amplitude e de fase. E depois que a gente tem essa informação mais bem calculada aqui, atualizada e tudo mais, a gente parte, então, do plano de algum desses planos, e para colocar ela no plano da amostra, que seria esse plano focal aqui. Então, a gente passa para ela no plano focal e tem a imagem final do nosso microscópio. O que a gente utilizou foi o método multispectral, e aí, para esse método, a gente faz a aquisição das imagens com diferentes comprimentos de onda. Então, a gente usa 3 LEDs, então um vermelho, um verde e um azul, e faz a aquisição, então, de 3 imagens, uma para cada cor, e elas são feitas no mesmo plano, apesar de eu ter separado aqui, só para ficar mais fácil de mostrar. Então, a gente tem informações diferentes, né, do método anterior, mas a gente tem, então, 3 informações diferentes aqui da mesma amostra, e a gente junta, né, a gente une essas informações em algumas iterações também, e dessa vez a gente faz como se fosse uma média dessas informações de amplitude e de fase, e obtém novamente uma imagem, né,
calculada aqui, mas com valores mais bem convergidos aqui, que caracterizam melhor a imagem gravada. Então, a gente parte desses valores de amplitude de fase para reconstruir a imagem no plano focal dela, né? No plano ali da amostra. E aí, como amostra, eu separei aqui para mostrar para vocês 2 tipos de amostra que vão ser interessantes da gente ver nesse sistema. Então, o primeiro tipo vai ser essa amostra aqui, que vai nos dar uma informação legal para avaliar com relação às imagens de amplitude. Então, essa amostra, ela é composta, né, de vidro, e ela tem um metal aqui que é colocado nesses formatos padronizados aqui. E esses formatinhos aqui, esses padrõezinhos, eles vão se reduzindo aqui conforme o grupo que eles pertencem, e eles nos permitem também, além de avaliar a qualidade da imagem, né, do modo geral, permite a gente ver até que nível de detalhe a gente consegue observar na imagem. E por isso a gente consegue determinar a resolução do sistema óptico, né, usando esse tipo de amostra. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um conjunto de elementos aqui que é colocados no grupo 1, então esse 1 representa todo esse conjunto aqui, e cada um desses é um elemento que compõe o grupo 1. Então, cada um desses tracinhos aqui, eles têm um tamanho padronizado que a gente consegue depois entender melhor como que está a resolução do nosso sistema só com a imagem que a gente faz. Então, o outro tipo de amostra vai nos permitir que a gente avalie melhor como são as imagens de fase do nosso equipamento. E aí, para isso, a gente usou, então, células de fibroblastos, são fibroblastos dermais humanos normais, como essa célulazinha aqui que eu tinha apresentado para vocês anteriormente. E elas foram colocadas em uma plaquinha aqui específica para uso em microscópio. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns resultados, e dividindo, né, esses resultados, né, nesses 2 tipos de amostra para cada um dos métodos que a gente utilizou. Então, para o método multispectral, que a gente usou, então, as 3 cores, né, os 3 comprimentos de onda para gravar as informações aqui do holograma, a gente tem esse resultado, e aqui em cima eu vou mostrar para vocês, então, vai ter algumas imagens parecidas. Então, aqui em cima eu vou colocar sempre o campo de visão todo da amostra e vou ampliar alguma partezinha dessa imagem toda. No caso aqui, eu escolhi ampliar os elementos menores, porque é onde a gente consegue ver essa diferença um pouco mais evidenciada, né? Então, aqui a gente tem o holograma original. Logo depois do processo de focalização, ele fica assim, então a gente já consegue ver muita coisa que não estava claro aqui na imagem original. Então, a qualidade da imagem vai melhorando bastante ao longo de todo o processamento. Então, a gente parte aqui do original, coloca no foco, e depois, isso daqui é só com uma imagem, né? A imagem focalizada é partindo de uma imagem só. E aí, quando a gente junta as 3 imagens, né, obtidas nos 3 comprimentos de onda, a gente tem essa imagem final aqui, depois de processar o que tem que processar, para ter as informações completas aqui, né, da amostra. E aí, então, a gente tem a mesma sequência aqui para as imagens de células dos fibroblastos. Então, a gente está vendo aqui, então, pequenininho, né? A gente parte do holograma original, coloca um holograma no foco, e a partir das 3 imagens de entrada aqui para o nosso processamento, a gente obtém uma imagem mais detalhada no processamento final, né?
E aqui, então, a gente tem para o método multi-alturas, então, a gente faz 6 imagens aqui, variando a altura, né? E tem o holograma original, é o holograma no foco a partir de uma só imagem, e a partir das 6 imagens que a gente faz, a gente obtém essa imagem final aqui, esses detalhes, né, da imagem final, que vão estar representando os menores elementos dessa imagem, dessa amostra. E aqui também a gente tem as imagens de fase, na evolução, né, do holograma original para a imagem focalizada, para o processamento, para a imagem final de todo o processamento, para o método multi-alturas. E aqui, então, eu peguei a imagem de amplitude, porque com esse padrãozinho a gente consegue detalhar um pouco melhor do que a gente está vendo nessa imagem. Então, eu coloquei então essas imagens. Essa daqui corresponde ao método multispectral e essa corresponde ao método multi-alturas. E aqui ao lado de cada uma dessas imagens, eu coloquei o perfil de intensidade correspondente a esse risquinho vermelho. Então, o que a gente vai ter? No eixo Y, a gente vai ter esses valores de 0 a 255 que vão corresponder à escala de cinza. Ou seja, a gente vai ir de preto até branco e com esses valores. E aí, no eixo X, a gente vai andando aqui de cima para baixo nos pixels que correspondem a esse risco vermelho. Então, é interessante notar aqui que esses vales aqui, cada vale pequeno aqui vai corresponder a um risquinho. Então, porque a gente tem uma parte mais escura e depois uma parte mais clara. Uma parte mais escura e uma parte mais clara. Então, a gente consegue já ver bem, né, nesse gráfico, esses 3 risquinhos do elemento 1, do elemento 2, do elemento 3, e para o caso, né, do multispectral. E no caso do multi-alturas, a gente consegue evidenciar melhor até o elemento 2, e já perde um pouquinho mais de definição aqui nos próximos elementos. Mas a gente pode verificar aqui, olhando para as imagens, que a gente tem, e mesmo para os gráficos, que a gente tem um contraste um pouquinho maior, né, dessa imagem. Então, a relação de claro e escuro é um pouquinho mais evidente, um pouquinho melhor aqui nessa imagem do que nessa. E aí, então, o que a gente tem é que para o método multispectral a gente obtém 3 imagens a partir de 3 fontes de luz diferentes. E uma das formas que a gente tem para melhorar a resolução desses equipamentos é reduzir a faixa espectral. Então, se a gente colocar um filtro óptico ali na iluminação, a gente consegue aumentar um pouco mais a resolução. Só que no caso da gente ter várias fontes de luz, essa é um pouquinho mais difícil, né, para aumentar a resolução, porque a gente vai precisar de mais filtros, e isso vai encarecer um pouquinho mais o nosso sistema. Então, em comparação, né, com esse método multispectral, a gente tem o método multi-alturas, que tem comentado aqui 6 imagens para processamento digital, e usa uma só fonte de luz, e por isso é um pouquinho mais fácil da gente fazer esse aumento de resolução das imagens por esse método. Então, a gente a gente decidiu investir um pouquinho mais nesse método multispectral, né? Então, para isso, a gente foi lá para construir o equipamento de uma forma mais bonita, né? Porque até então a gente estava fazendo ele de uma forma um pouco mais adaptada, né? Fazendo montagens de bancada mesmo. Então, a gente utilizou, com a ajuda do pessoal do Latin, especial lá do Vinícius, a gente desenhou e imprimiu em uma impressora 3D, tanto essa parte de baixo, essa branca aqui, quanto essa parte de cima, essa parte preta aqui. Então, a parte de baixo, ela é não só a base do microscópio, mas também um suporte para a amostra que é colocada aqui em cima. E aqui dentro, então, dessa parte branca vai estar o sensor, né? Vai estar a câmerazinha sem lentes. E todo o sistema que coordena aqui o LED e tudo mais.
e mesmo que faz a movimentação desse sensor. E aqui a gente tem essa parte de cima, essa parte preta aqui, que ela encaixa na parte de baixo, então quando a gente ainda não estiver fazendo as imagens, a gente pode tirar essa tampa, encaixar bem a amostra, depois coloca essa tampa, porque ela vai permitir, ela bem encaixada, ela vai bloquear a luz ambiente, né? Então a gente não vai ter influência da luz ambiente nas nossas imagens. E ela vai servir também como a base aqui para a iluminação do sistema. Então aqui a gente tem o esqueminha, né? E a imagem aqui do sistema. E então a gente usa aqui usa o LED, né, os filtros, talvez não tenha mencionado direitinho os filtros anteriormente, mas e esse sistema todo com a adição aqui, para essa parte, né, de aumento da resolução, a gente adicionou um filtro óptico que vai melhorar a qualidade da nossa imagem final. E então esse filtro vai deixar passar uma largura espectral bastante estreita, né, de aproximadamente 2 nanômetros. E aqui, então, o que a gente faz para fazer a aquisição das imagens é controlar esses dois dispositivos, né? Tanto esse que faz a movimentação da câmera que contém o sensor, quanto a própria câmera para fazer a aquisição das imagens. E a gente resolveu, então, investir nessa automatização da aquisição das imagens para deixar tudo isso um processo mais simples, né, para ser usado por outros usuários. Então, a gente partiu do software que era oferecido pelo fornecedor, tanto da câmera quanto do atuador, e juntou tudo isso por meio da linguagem Python, num código só, para que esse software, né, fizesse um movimento coordenado desse atuador que faz a movimentação da câmera e da própria aquisição das imagens, né? Então, o que a gente começou a fazer isso no Linux, mas depois teve todo esse software adaptado para o Windows, e aí então a gente tem a imagem em tempo real da câmera. Isso ajuda bastante na hora, por exemplo, de posicionar a amostra, né? E aí a gente tem como controlar também, né, mudar ali o passo, né, essa distância entre as alturas que a câmera é posicionada, a quantidade de imagens que a gente faz e a repetição desse processo todo. Então, se quiser colocar para obter, fazer essa aquisição, né, das imagens a cada 2 horas, por exemplo, dá para eu fazer por esse software e deixar o programa rodando. Então, o que a gente tem aqui já pronto, recentemente pronto, é uma interface mais bonitinha aqui desse programa, então, que vai mostrar aqui a imagem em tempo real da câmera, e a gente vai poder colocar os parâmetros aqui, né? Alguns já vão estar colocados que a gente pode mudar, mas em geral a gente mantém eles. Então, a gente coloca até onde vai gravar, né, essas imagens, vai colocar em qual pasta e tudo mais. E se quiser fazer essa repetição de aquisições, aqui em quanto tempo de separação, e aqui ele vai mostrando para a gente quais as informações que estão sendo obtidas aí ao longo dessa aquisição toda. Então, desculpa, eu passei meio perdido. Para essa parte o total aqui, né, da sequência de aquisição e processamento, se dá dessa forma. A gente parte aqui da aquisição das 6 imagens em alturas diferentes, e essas 6 imagens são dados de entrada, né, para o nosso processamento digital, que passa, então, na verdade, né, esse processamento que vai primeiro fazer a focalização da imagem, depois um alinhamento dessas imagens, e depois seguir para as iterações lá para recuperar bonitinho os valores de intensidade de fase, para, por fim, né, nos dar um resultado aqui de todo o campo de visão com bastante detalhes. Então, para esse equipamento que a gente fez já com uma melhora de resolução, né, que a gente colocou
o filtro óptico, a gente parte, então, do holograma original, que ele tem... esses gráficos vão ser representados da mesma forma em que os outros perfis de intensidade, né? Eles vão estar caracterizando aqui a escala de cinza ao longo dessa linha vermelha. Então, aqui a gente não consegue ver a distinção de nenhum elemento, mesmo aqui na imagem, né, fazendo uma análise rápida visualmente, a gente não consegue ver, ter muita clareza do que está aqui. E aí, depois da focalização, a gente já consegue ver todos os menores elementos dessa amostra, né? E aí a gente vê uma melhora também da qualidade da imagem depois de passar por todo o processamento, né? Ter esse holograma totalmente reconstruído. Que aqui evidencia um pouco mais tanto o contraste, né? Tipo, seria a diferença entre esses valores mais altos e os valores mais baixos, quanto de qualidade no geral aqui da imagem, né? E aí, como que a gente faz para saber qual é a resolução do nosso sistema? O menor elemento que a gente consegue ver com o nosso sistema é esse elemento 6 do grupo 7. E aí, esse elemento vai ser caracterizado, assim como todos os outros, por essas barrinhas aqui brancas e pretas. Então, a gente vai ver a distância que caracteriza o centro de duas barrinhas consecutivas, do menor elemento que a gente consegue ver, e isso vai ser aproximadamente a nossa resolução. Então, como a gente está vendo ali o menor elemento como o 6 do grupo 7, essa distância vai ter aproximadamente 4 micrômetros, então nossa resolução é de aproximadamente 4 micrômetros. E aí, então, a gente tem, né, todo esse campo de visão de 30 milímetros quadrados com essa resolução, né? Então, não somente naquele ponto específico que eu aumentei a imagem, mas em todos os outros pontos a gente tem a mesma resolução. E aí, então, o que a gente pretende, que a gente está fazendo, né, é partir, então, desse equipamento que a gente está desenvolvendo, que é um equipamento portátil, ele tem o potencial de ter baixo custo e, além de ter um campo de visão bastante grande, né, uma qualidade legal de imagem, para fazer algumas aplicações na área da biofotônica. E aí, a princípio, a gente pensou, então, em acompanhar algumas partes mais fundamentais aqui para entender como se dá alguns processos de fotobiomodulação e a dinâmica da terapia fotodinâmica depois de ser aplicada, né, sobre células principalmente. Então, esse negócio está tampando. Mas então a gente fez um teste colocando esse microscópio dentro de uma estufa, e viu que ele funciona bem. Mas ainda tem algumas adaptações para serem feitas, né? Porque apesar dele ter funcionado bem, as imagens não foram tão legais quanto a gente gostaria, mas estamos trabalhando para deixar tudo bem bonitinho. E a gente acredita que em breve a gente vai conseguir fazer essas imagens de acompanhamento, de monitoramento, né, dentro da estufa mesmo. E isso é muito legal, né, a gente ter esse tipo de instrumentação simples, né, pequena, portátil aí, para a gente levar não só dentro da estufa, mas se quiser levar para algum outro lugar para fazer isso, ou mesmo trocar de bancada com mais facilidade, né, trocar de sala, para fazer essas análises, e aí, então, ter essa possibilidade de fazer um monitoramento, basicamente, a gente pode chamar, né, de tempo real, né, de fazer, assim, acompanhamento a cada X horas aí, sei lá, de 1 em 1 hora, ou o que for mais conveniente, né, para quem estiver fazendo aí a análise. E aí, nesse monitoramento também, a gente está trabalhando em processamentos para fazer contagem de células, né, para ter ideia aí da confluência das células em uma determinada condição, para fazer extrações de características, como tamanho, como
avaliar bordas e tudo mais, algumas características mais gerais. E bom, a gente está explorando ainda essa parte, e eu gostaria de dizer aqui que estou super disposta a fazer qualquer colaboração que vocês pensarem e quiserem aí para a gente fazer testes, porque a intenção justamente é deixar esse equipamento bem fácil de ser usado, né, tendo resultados que realmente vão servir para o trabalho de outras pessoas, então que possa, de fato, contribuir com outras aplicações, mesmo que a gente não tenha pensado até então. Então, para ter esse equipamento, para fazer o uso quanto puder, né, desse equipamento, principalmente no nosso laboratório, né? E aí, tem outras possibilidades, né, de aplicações para fora disso, mas porque a gente encontra trabalhos, né, disso avaliando amostra de ar, amostra de água, e a gente pretende também explorar, né, essas outras partes, mas principalmente, né, como é a base desse projeto, contribuir com a área que é do grupo mesmo, né, da biofotônica. Então, é basicamente isso. Gostaria de agradecer vocês, agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho. E fiquem à vontade para mandar perguntas aí, eu posso dar uma olhada lá no chat ou responder por aqui. Obrigada. Foi excelente, Camilinha. Muito bom mesmo. Vou abrir aqui se alguém tem perguntas. Eu tenho algumas, mas eu vou deixar o pessoal fazer. Pessoal, alguém tem perguntas para Camila? Eu tenho uma, sim, Lili. Pode fazer, Vanderlei. Pode dizer, professor. Bom, se a imagem holográfica ela é uma imagem baseada na fase, baseada em tudo isso, por que eu estou usando? Qual é a vantagem de usar ela para só ter uma imagem de intensidade plana? O que eu ganho usando o seu microscópio holográfico em fazer uma imagem? Tá. Porque você falou do campo visual, mas eu tenho hoje câmeras que eu sou capaz de fazer uma imagem do tamanho de um rato, e depois, se essa câmera é uma câmera de altíssima resolução, eu vou digitalmente ampliando e chego na célula. Certo. A questão é quanto que é a resolução da câmera. Então, eu queria que você me explicasse o seguinte: se eu tiver que escolher algo para fazer uma microscopia ou uma imagem, por que eu escolheria o microscópio holográfico de um modo geral? Tá. Nesse caso mais específico, tipo, dessa instrumentação, ela é bastante simples, né? Ela é bastante compacta, e isso ajuda bastante a ter possibilidades a mais de uso. Então, por exemplo, a gente tem algumas imagens, alguns sistemas que fazem imagem parecida, mas não é tão simples, por exemplo, de colocar ele dentro da estufa e deixar ele funcionando bem. Ou de levar para algum campo, para alguma uma aplicação de campo, né? Então, essa nossa, não sei falar, mas esse fato dele ser compacto e ser bastante simples, e a parte da simplicidade, eu quero dizer assim, essa possibilidade de a gente está trabalhando nisso, porque ainda ele não é muito barato, esse sistema agora não é muito barato, mas a gente quer deixar ele bem, tendo um custo bem baixo, né, para ser possível de ser reproduzido. Então, isso já é bastante vantajoso. E aí a parte da holografia entra nesse ponto de ele poder fazer imagens de amplitude e de fase. Então, tem uma versatilidade melhor de acordo com as amostras, porque se eu tivesse a possibilidade só de fazer imagem de amplitude, e se eu quisesse fazer imagens de células, não ficaria tão legal assim, né? Em algumas situações, ou ficaria bom, ou poderia colocar algum marcador, mas fazer esse monitoramento, por exemplo, de crescimento,
ou não, né, de fazer essa avaliação das células vivas, seria um pouco mais difícil. Então, essa parte da holografia vem justamente de encontro aí com a possibilidade da imagem de fase. Então, é isso, a gente tem então, vantagens para esse sistema, né, de ter um campo de visão relativamente grande, né, isso eu comparei com os microscópios mais tradicionais que a gente tem, né, desse uso das lentes objetivas, e aí a gente tem uma qualidade boa para, por exemplo, fazer imagens de células, então é suficiente, pelo menos, e aí a gente tem essas vantagens de ser compacto, de ser um pouco mais portátil, de ser um sistema mais simples, e é isso aí, eu acho. Bom, tá bom. Depois eu converso com você, mas eu acho, Sebastião deve estar ouvindo aí também, né? Eu acho que quando você faz uma imagem holográfica, você praticamente tem um poder de ampliação, a compacticidade das coisas, eu concordo com você. Porque para fazer uma imagem que vai desde o macro até o micro, numa única imagem, preciso ter lentes poderosas e um poder de armazenar as informações. Então tem que ter câmeras que têm muitos pixels. Uhum. Agora, aqui você poderia ampliar do macro até o comprimento de onda, que é onde a fase vai se residir, quem sabe com uma resolução parecida. Então, que é o grande vantagem dos hologramas, né? Você poder realmente ampliar essas coisas. Mas tem uma coisa, Camila, que eu acho que você tem que prestar atenção, né? Como você continua trabalhando nisso, é a estabilidade. A fase, por incrível que pareça, ela é mais sensível à estabilidade do que a intensidade. Então, é assim, ó, se eu assoprar o seu microscópio, se você estiver vendo uma coisa pequena, você vai borrar. Porque ela é extremamente sensível, né? É por isso que a gente, quando faz o interferograma no laboratório, ele fica mexendo, ele não fica parado, porque ele é muito sensível a isso. Então, são fatos para ser considerado. Mas eu imagino que, do ponto de vista de tecnologia, realmente é algo que pode avançar muito. Eu sei que tem muitos trabalhos por aí, mas eu ainda não consigo comprar um microscópio holográfico completamente sadio, né? O pessoal está desenvolvendo isso para oferecer para a gente, não é isso? O que você quer dizer com um microscópio holográfico totalmente sadio para você? Vamos supor que eu quero comprar um microscópio holográfico que me permita ir do meu dedo até a minha célula, fazendo um holograma da imagem. Mas isso um dia vai chegar. Eu concordo. Um dia vai chegar nessas coisas aí. Bom, legal, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Mas alguém tem alguma pergunta para Camila? Bom, acho que ninguém. Camila, eu notei algumas. O que você ia falar? Não, eu ia falar só para complementar que esse ponto da estabilidade foi levantado na minha qualificação e aí fiquei de fazer alguns testes para verificar isso. Ah, legal. É importante, né? Uhum. Se tem tanta essa influência, ainda mais que você vai colocar dentro de uma estufa, onde você vai ter que esperar provavelmente a parte térmica também equilibrar, né, Camila? Eu acho que isso aí pode ter uma grande influência, sim. Eu anotei algumas perguntas aqui que, né, talvez por eu desconhecer mais aprofundadamente essas técnicas. Qual que é a limitação que você tem? Porque você abriu aí, se alguém quiser fazer alguma colaboração, quiser testar. Uhum. O que eu tenho que prestar atenção na minha amostra para eu saber que, tipo, pode dar certo com o seu microscópio? Tem limite de espessura de amostra? Tem limite de absorção de amostra ou de espalhamento? O que ela não pode ter? Qual que é a característica principal que uma amostra deve ter para eu conseguir fazer uma leitura nesse microscópio? Uma ótima pergunta, Lili. Vou voltar aqui em alguma imagem, não sei, algumas imagens de fase.
Para dizer que sim, temos limitações de espessura, então eu não tenho como ampliar agora, mas talvez vocês estejam vendo que esse lado aqui da imagem, ele Tem mais células, né? tem uma confluência maior aqui das células, Uhum. né? Então, tem bastante célula aqui. E aí, quanto mais a gente tiver, tipo, quanto mais concentrada tiver a amostra muito, muito perto uma da outra, fica mais difícil da gente ver, sim. Uhum. E então, isso, se a gente pensar em amostra uma em cima da outra, vai ser bem mais difícil, porque a gente consegue fazer essa focalização em diferentes planos. Mas se a amostra não tiver uma em cima da outra, né? Se ela estiver do lado ali, a gente consegue observar em alguns planos. Mas ter essa sobreposição de amostras não é muito legal para esse sistema. E aí o outro ponto é a resolução, né? Então, se a amostra que eu estou querendo ver é muito menor do que a minha resolução ali, ou, por exemplo, se ela for justamente ali no limite, se ela tiver 4 micrômetros, por exemplo, eu tenho que ter ideia de que ela vai corresponder a um pixel da minha imagem, né? Então, talvez isso não seja muito legal, porque um pixel, para ser um defeito ali da imagem, é muito mais fácil, né, de ser confundido com a amostra. Então, eu acho que esses são os parâmetros mais importantes para serem levados em conta. Tá. E aí, Camilinha, se, por exemplo, ali você mostrou o fibroblasto, a célula ali de fibroblasto, parece ser uma célula bem transparente, né? E se for uma célula pigmentada? Tudo bem. Mas é melhor ou é pior? Não, a gente só observa, por exemplo, aqui eu estou observando as imagens de fase, né? Mas se ela fosse mais pigmentada, eu poderia observar as imagens de amplitude, porque eu vou ter essas duas imagens como resultado. Só que uma não vai ter um contraste tão legal quanto a outra. Então, é só questão de escolher qual imagem a gente vai querer usar. Tá. E no caso do fator espalhamento, ele já não deveria existir, né? Tem que ser assim, tem que ser um meio transparente com partículas, por exemplo. Tá tão pertinho ali que eu acho que não... A menos que espalhar demais, eu não sei. Porque ali onde está com maior confluência, provavelmente o espaçamento entre elas, né, ficou menor do que a sua resolução, né? Acho que foi isso. Ai, o que mais eu tinha? Aí você estava falando da questão do custo e tudo mais, né, do equipamento. Claro que vocês não querem aumentar o custo, mas, por exemplo, se não fosse, né, sem levar em consideração quanto custa isso aí, qual que é o limite que hoje você poderia colocar de câmera nesse negócio aí para que você aumentaria essa resolução? Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas eu vou explicar algumas coisas e qualquer coisa. Não, porque você usou. Não, eu que imaginei que é assim, você usou um sensor que tem tantos pixels ali, né? Tem uma matriz de pixels ali. Então, isso já te diz. Já define um tanto da sua resolução, certo? Nem você fala, se ele cair num pixel ali, alguma partícula que você está fazendo ali, a medida cai em cima de um pixel exato, a sua resolução é aquela, né? Ou se ele for menor, também você não consegue ver direito. Por exemplo, você está... para que condição você conseguiria evoluir hoje seu sistema se você não pensasse que um sensor custa muito mais caro do que o que você está usando? Então, na verdade, por tamanho do sensor, a gente está bem perto do limite. Porque o que é importante para a gente aqui é o tamanho do pixel, né? Então, o nosso pixel tem 1,67 micrômetros na lateral dele. Ele é quadradinho, né? E aí, os menores é tipo 1.1, que eu tenho visto até então. Talvez no futuro próximo a gente pode ter pixels menores. Mas o que se faz para quando quer... Isso limita muito a qualidade da imagem, né? Então, a resolução é bastante limitada pelo tamanho do pixel. Sim. Mas o que se usa para sair desse limite, né? Tipo, ir além desse limite, algumas técnicas de super resolução. E aí isso precisa de uma movimentação da fonte ou uma movimentação da amostra em XY.
E é uma movimentação mais cuidadosa, em geral. Da fonte, um pouco menos, mas da amostra de menos, né, tipo, de subpixel ali. Então, em uma escala menor do que o pixel. Então, tem que ter um controle muito grande. E a maioria das técnicas, elas complicam muito mais o processamento de imagem como um todo. Então, a gente resolveu ficar, pelo menos por enquanto, ali num balanço, fazer um balanço do que era interessante, até onde era interessante evoluir para essa questão da resolução e de evoluir muito aí com o sistema para deixar muito grande ou muito complexo e tudo mais. Não, mas acho que era isso mesmo assim que eu estava pensando, tipo, o que tem de câmera hoje, mas é o que você falou, né? Vocês já estão mais ou menos no limite ali. Não é que podia melhorar muito, né? Não vai dobrar sua resolução se você mudar para uma câmera, né, com uma resolução um pouco... É muito pouco, né? Mas é legal, muito bom. Era isso, Camilinha. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário para fazer. Não? Então tá bom. Obrigada, viu, Camilinha, pelo seminário. Foi ótimo. Obrigada, pessoal, pela presença até o final. E bom trabalho e boa tarde a todos. Parabéns, Camis, foi ótimo. Obrigado. Obrigada, Lidi. Beijão.